Quero nesse exato momento aqui, em nome do nosso Senhor Jesus, que nos concedeu esse momento especial para nós estarmos aqui, eu vou estar lendo aqui uma palavra para os nossos internautas, telespectadores aqui nesse programa, O Momento da Fé. E eu vou deixar aqui uma palavra aqui de Deus que fala aqui no livro de Atos, uma palavra a qual Deus, o Senhor, nosso Senhor Jesus, Ele deixou ali no Monte das Oliveiras, antes da sua ascensão, Ele expressou essa palavra para os seus discípulos, dizendo a seguinte forma, é uma incumbência, uma ordenância do Mestre para com seus discípulos, a qual o Senhor o orientara a respeito, da missão a qual o Senhor tinha o delegado, para que na sua ausência eles pudessem dar continuidade do ministério do Senhor Jesus terreno. Então a palavra fala assim, olha o que o Senhor Jesus falou para os seus discípulos, dizendo, não se ausenteis, olha o que a palavra diz, não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Samaria, Judeia, Galileia, Jerusalém, até os confins da terra. Então veja aqui, meu amado, meu amigo, minha amiga, você que está agora me assistindo, olha o que o Senhor diz aqui para os seus discípulos, até que do alto seja revestido de poder, seja revestido do Espírito Santo. Então não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto venha o Espírito sobre as vossas vidas. Então o que o Senhor está dizendo? Não saia da igreja Unifé até que Deus desça sobre a sua vida o milagre. Até que Deus desça sobre a sua vida o Espírito. Então você que está na campanha, você que está buscando o Senhor nas campanhas, não deixe de vir buscar o Senhor nas campanhas. Por quê? Porque é onde Deus está fazendo mover. É onde Deus está ordenando os milagres. Então você que está fazendo os trabalhos conosco aqui na Igreja Evangélica Unifé, nas campanhas, nos cultos abençoados, nas reuniões extraordinárias, onde nós temos vivenciado, presenciado o poder de Deus. Então Deus tem, através dessa obra, Deus tem abençoado diversas pessoas com problemas diversos, com circunstâncias diversas. Deus tem feito um mover extraordinário na vida dessas pessoas. E Deus vai fazer também na sua vida. Então, para que você possa ser revestido do poder, possa ser revestido do Espírito Santo de Deus, é necessário que você permaneça em Jerusalém. É necessário que você permaneça ali buscando ao Senhor, buscando o Espírito de Deus, porque ele diz, não se ausenteis de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E esse Espírito que veio sobre os discípulos, que veio sobre cada um daqueles que se puseram a buscar o Senhor, a invocar o nome de Deus, a invocar o Espírito Santo. Esse Espírito veio sobre eles e a partir daquele momento eles tornaram-se verdadeiros pregadores, foram propagar o Evangelho a todas as pessoas que até então desconheciam o Evangelho. E eles saíram nas casas, nas ruas, pregando o Evangelho. Por quê? Porque aquele Espírito que eles receberam estimulou, impulsionou para que eles pudessem dar continuidade da obra de Deus, pudessem dar continuidade do ministério de Jesus terreno. Então, essa é a ordenança de Deus para você, meu amado, que está me ouvindo agora pelo intermédio da Unifé TV. Eu quero que Deus, nesse momento, desça sobre a tua vida esse Espírito da fé, o Espírito do entusiasmo, o Espírito da persistência, o Espírito do encorajamento, o Espírito da sabedoria, o Espírito da determinação, o Espírito da submissão, o Espírito da humildade, o Espírito da simplicidade. Esse Espírito que desceu sobre os discípulos, assim também vai descer sobre você. Não é aquele Espírito da pessoa pular, sapatear, rodopiar, porque, irmãos, é o que mais nós temos visto no pleno século XXI, é essas igrejas que se dizem pentecostais, não é?
praticar tipos de atos, praticar tipos de dança, rituais, são os verdadeiros rituais, similares ao do centro de macumba. Se você for no centro de macumba, se você for no candomblé, se você for em outros lugares, você vai ver as mesmas práticas que os pentecostais estão fazendo dentro das suas igrejas, eles fazem também lá aquela dança, aquele ritualismo que cheio de espíritos imundos, e aí o povo de Deus estão introduzindo esses mesmos rituais dentro das suas igrejas. Por quê? Porque esqueceram da palavra, não tem mais o sustento, a sustentabilidade através da palavra, eles não têm mais aquele discernimento, né, bíblico para poder separar o que é de Deus e o que é do inimigo, e aí a casa de Deus se torna um verdadeiro centro de macumba. Inclusive, nós temos um vídeo, nós vamos mostrar aqui agora um vídeo para vocês verem como que as igrejas estão, né, praticando a busca do Espírito Santo. Então roda aí para o pessoal ver como que as igrejas estão praticando a busca do Espírito Santo, rodopiando. O pessoal fica rodopiando, olha o pessoal aí, olha o pessoal dançando, rodando, a pessoa, isso não está nem cheio do Espírito. Uma pessoa dessa não está cheia do Espírito, não. Olha a pessoa rodando, olha quando a pessoa roda muito, a tendência é que ela fica tonta, ela perde o equilíbrio, ela perde o equilíbrio emocional, ela perde o equilíbrio psicológico, o equilíbrio mental, né, físico, ela fica rodando ali, sai do sentido, e ali fica rodando, né, demonstrando que está cheio do Espírito Santo de Deus, não está. Veja, olha como que a pessoa fica nessa situação, olha, e aquela, parece um centro de macumba, parece aí, a igreja está na situação dessa, e aí eu pergunto, aonde entra a palavra? Aonde está a palavra? A palavra que muda, que converte, que transforma. Jesus diz, conhecereis a palavra, ela vos libertará. Então, aonde que está a palavra? Aonde que está o verdadeiro ensinamento de Jesus em relação pessoal? Amém? Vocês viram a situação aí, pessoal? Então, tire as suas próprias conclusões. Então eu vou mostrar, inclusive a produção aqui está me dizendo, eu vou mostrar agora um vídeo do centro de macumba, para vocês verem como que essas igrejas pentecostais estão buscando lá no centro de macumba essas práticas e estão implantando dentro da igreja. Veja aí, olha, a mesma coisa, olha como que esse pessoal aí do centro estão, a mesma dança que eles estão dançando aí, a igreja, né, o pessoal que se diz evangélico também estão praticando. É a mesma coisa, não muda nada, é similar. Olha como que esses mães de santos dançam, olha como esses pais de santos dançam. É a mesma coisa. Volta para mim, quero saber de demônio não. Então vocês viram, pessoal, vocês viram como que está a igreja de Cristo no pleno século 21. Então vocês puderam constatar como que o inimigo está enganando as pessoas. O inimigo está, a mesma prática lá no centro está sendo introduzida dentro da igreja do Senhor. Isso é falta de quê, pastor? Isso é falta do Espírito. Mas não é o Espírito que pula sapateia, não, que nem pipoca. Pula, salta, sobe nos telhados, profetiza mentira, engano, falsidade, calúnia. Esse Espírito é um espírito que não é um espírito da verdade. Ele não tem nada de verdade. Ele não tem nada de Deus. O que esse espírito é um espírito enganador. É um espírito das trevas. É um espírito que veio do inimigo e entrou nessas pessoas. Não é Espírito Santo de Deus, não, porque o Espírito Santo de Deus ele tem ética. O Espírito Santo de Deus ele tem tanta ética que quando ele vai entrar na vida, ele bate no coração, ele não é invasor. Já o demônio, ele adentra sem permissão, porque ele é um espírito da ignorância, é um espírito que não tem ética, mas o espírito tem ética. O Espírito Santo de Deus, ele tem ética, ele bate, né? E ele vem trazendo um refrigério para a alma e para o espírito, ele vem trazendo uma paz interior, uma paz espiritual. Mas esses demônios,
eles vêm trazendo na vida da pessoa a mentira, vêm trazendo o engano, vêm trazendo a soberba, o orgulho, vêm trazendo a ira, o levante, a inveja. É por isso que a maioria dessas igrejas se desfazem, por causa da inveja, por causa da soberba, por causa do orgulho. Mas aquela que tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ela não é enganada. Então, Jesus aqui está ordenando aos discípulos: não se ausenteis de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Então, meu amado, busque ao Senhor, entregue a tua vida a Deus, para que o Espírito adentre na tua vida. E esse Espírito, ele vai te mudar, vai mudar teu caráter, vai mudar a tua personalidade, ele vai mudar o teu perfil, a tua forma de viver, ele vai modificar. Você vai ter uma mentalidade cristã, você vai ter uma prática cristã, você vai passar a ser uma pessoa compreensível, uma pessoa humilde, uma pessoa submissa a Deus. Você vai se tornar uma pessoa extremamente diferente. Se uma pessoa outrora essa pessoa era ignorante, era hostil, era uma pessoa incrédula, era uma pessoa brigona, uma pessoa compulsiva. Então, quando essa pessoa passa a ter esse Espírito de Deus, ela passa a ter humildade, ela passa a andar guiado pelo Espírito, e esse Espírito tem ética, tem humildade, ele tem paz, tem amor, e esse Espírito faz com que o lado dessa pessoa passe a ser diferenciado. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus faz, não levantar, né, esse pessoal ficar rodopiando. Meu Deus, a Bíblia, irmão, isso é uma coisa tão antibíblica que na biografia de Jesus nunca se viu Jesus rodopiando, nunca se viu Jesus pulando. Jesus, pelo contrário, pregava o Evangelho, ensinava as pessoas a maneira de viver espiritualmente. Jesus pregava o reino de Deus, pregava o arrependimento com as palavras simples. Jesus não precisava gritar, Jesus não precisava rodopiar, Jesus não precisava sair que nem um doido, né, pulando no meio da multidão. Jesus ali sentado, pregava sentado. Jesus pregava, era ensinando as pessoas como que elas deveriam viver continuamente, diariamente, para agradar a Deus. Então nós vimos essas igrejas que se dizem ser igreja de Jesus, mas eu na minha concepção cristã, não tem nada de Jesus, não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus. Porque esses líderes estão buscando, não tem mais conteúdo para trazer as vidas à casa de Deus e fazer com que elas fixem em Deus. Eles trazem práticas do diabo e implantam no meio da igreja. Aí aquela pessoa fica naquele movimento, naquela prática ali. Se ela não dançar quando ela for na igreja, para ela não teve nenhum tipo de reunião. Por quê? Porque a mente dela já está cauterizada, e ela não consegue mais adentrar a igreja sem rodopiar. Ela fica já na mente, a introdução na mente dessa pessoa. O diabo introduz, começa a sussurrar no ouvido dessa pessoa, e essa pessoa começa a ali rodopiar, pular, e para que demonstre uma espiritualidade, mas que não é oriunda do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é completamente diferente. Ele muda o caráter, ele muda a pessoa, tanto por dentro como por fora. O Espírito não precisa levantar as pessoas como pipoca. O Espírito não precisa levantar a pessoa para andar nos telhados. O Espírito não precisa fazer a pessoa rodopiar. O Espírito, ele muda, ele faz a pessoa demonstrar uma diferença na prática. Vem as lutas, ele não desiste. Vem os obstáculos, ele não desiste. Vem a adversidade, ele não desiste. Vem as calúnias, ele não desiste. Pode estar pegando fogo a igreja, ele não sai da igreja. Por quê, pastor? Porque ele tem o Espírito. Ele tem o Espírito de Deus. Agora, aquela pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus, qualquer problema que ele enfrentar, ele deixa a igreja de lado, ele regressa, volta para trás, volta para a bebida, volta para as drogas, volta para o mundão.
né, de onde Deus o tirara. Por quê? Porque ele não teve o Espírito. Porque quem tem o Espírito, meu irmão, ele não desiste, ele continua lutando. Porque o Espírito que está dentro dele diz, continua batalhando, continua na minha presença, vai que eu vou te dar a vitória, continua caminhando, continua, porque eu vou te dar a vitória, porque você vai ser o vitorioso. Então esse Espírito fala dentro de nós dessa forma. Agora aquela pessoa que dança na carne, que pula na carne, que rodopia na carne, uma pessoa dessa não tem fixação em Deus, não tem raízes em Deus. Aí vem o mal e afasta essas pessoas, né, da onde elas estão, da congregação aonde elas estão, e leva elas para o mundão. Por quê? Porque elas não foram ensinadas a buscar o Espírito da verdade, o Espírito da fixação em Deus. Então, essas pessoas, elas ficam instáveis, não tem nenhum tipo de estabilidade. Então, vocês viram que é similar a dança desse pessoal que se diz pentecostais com o centro de macumba. Irmão, Deus não precisa disso, o Espírito não precisa disso. Ele quer que a pessoa mude, ele quer que a pessoa pare de praticar as coisas pertencentes ao mundo e comece a praticar a verdade, andar no Espírito, andar guiado, orientado na diretriz do Espírito Santo. Aí essa pessoa passa a ter uma nova vida com Deus. Os atos dessa pessoa passam a ser uns atos diferenciados. Então é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não se ausenteis até que do alto seja revestido de poder do Espírito, para que nós possamos ser testemunhas. Ser testemunho de Deus é pregar o Evangelho, é pregar a crucificação de Jesus na cruz, é pregar que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter essa oportunidade de estar, né, alcançando a salvação. Ele morreu para que nós pudéssemos ter essa concessão de podermos reconhecer a nossa dependência diante de Deus e não ficarmos nesse engano satânico, nesse engano maligno, nessa prática satânica, mas ter uma vida completamente diferenciada. É isso que o Espírito Santo nos ensina. Então busque o Espírito, não vive uma vida enganada, rodopiando, passou. Irmãos, isso aí é uma coisa que não é oriunda de Deus, porque até o diabo, ele fala em línguas. Até o diabo, Paulo diz que, se possível, ele se transforma num anjo de luz para enganar o povo de Deus. Então não se deixe ser enganado pelas práticas satânicas. Nem toda igreja que fala de Jesus, de fato, Jesus está presente. No Candomblé fala, no centro fala, no Vale do Amanhecer fala. Tem muitas religiões aí que se dizem, né, ser uma religião cristã que de fato não tem o centro, não tem Jesus como o centro de suas reuniões. Vivem de aparência, mas de fato eles não têm o Espírito Santo de Deus. Fala em Jesus, mas não tem o Espírito de Deus. Prega até a palavra, mas não tem o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus, ele vem com a diferença na vida do homem, na vida da criança, na vida da mulher, na vida da família. E quando se tem o Espírito Santo de Deus, o usado dessa pessoa é completamente diferente. Ele é testemunha de Deus. Porque quando uma pessoa ele recebe o Espírito, que outrora bebia, fumava, vivia nas drogas, ele não faz mais nada disso, aí a pessoa, rapaz, de fato aquela pessoa foi tocada por Deus, porque ela bebia, não bebe mais, fumava, não fuma mais, se drogava, não se droga mais, mentia, não mente mais, comprava, não pagava, agora ele está pagando as dívidas, agora está andando conforme o Espírito Santo de Deus o está guiando, né? Porque ele está sendo orientado por Deus, então os atos dele é diferente. A prática, tanto na igreja como lá no mundo, fora no trabalho, na vida social, vida familiar, é diferente. Então o Espírito de Deus, ele faz essa mudança radical na vida do homem. É só a pessoa passar a buscar esse Espírito e não viver numa vida enganada, numa vida enganosa, uma vida de mentiras, de engano, né, de falsas espiritualidade, mas viver numa vida com Deus, aquela vida de mudança de caráter, aquela vida de mudança de temperamento. Aquela pessoa era agressiva, era hostilizante, irada. Quando o Espírito entra na vida da pessoa, ele muda. Aquela pessoa se torna uma pessoa mais humilde. Ela passa a ter a mentalidade espiritual. Então, é isso que o Espírito Santo de Deus fala, pessoal. Então, não ande enganado, não viva enganado.
Eu quero que você acredite que só o Espírito pode mudar a nossa vida.